o maior superpoder que você tem, você que está assistindo, você que está aqui, é você ser você. Esse é o seu maior poder. Alguém já me ouviu falar isso. Esse é seu maior poder. Não tem nenhum outro. Esse é seu maior poder. Você ser você. Eu posso ter algumas coisas, uns trejeitos seus, mas eu nunca vou ser você. Nunca. Nem que eu quisesse. Nem que você virasse pra mim e falasse assim, eu permito você ser igual a mim. Seja. Você não consegue. É um poder intransferível. Você ser você é um poder intransferível. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 37 do PodPés. Esse podcast voltado para você, médico, médica, que quer crescer, que quer expandir sua visão, sua mentalidade, que quer furar a bolha da medicina. Esse episódio para você que quer ir além da profissão, quer sair dos moldes de ser apenas médico e olhar para a tua carreira com a visão empreendedora. E você sabe que esse foi o caminho que eu trilhei, eu como médica vim da academia assim como você, e foi frequentando novos ambientes, me conectando com novas pessoas, inclusive não médicas, que eu comecei a abrir a minha cabeça e a olhar para a minha carreira e para o meu próprio propósito de ser médica com outros olhos. E esse mesmo acesso, essas mesmas conexões que me ajudaram tanto nessa trajetória, eu quero trazer e oportunizar para você, para que você também conheça novas referências e para que você também tenha essa oportunidade de expandir sua visão, sua cabeça e crescer dentro da sua profissão. E olha, eu tô até nervosa, tá, gente? Porque a pessoa que tá aqui na minha frente, que será o grande protagonista dessa edição, desse episódio número 37 do PodPés, é um cara que eu já conheci antes dele me conhecer, é um cara que é uma referência talentosíssimo em tudo que ele faz, já trabalhou como ator, vem do mundo artístico com um histórico, um currículo robusto de muito sucesso, de muito crescimento, e o conheci graças à ambiência do Clex Club, e essa conexão que possibilitou esse episódio hoje foi graças ao grupo do Clex Club, um grupo de grandes empresários do Brasil, mentorado pelo Flávio Augusto, pelo Joel J, pelo Caio Carneiro, do qual eu faço parte, e eu convidei, esse cara dispensa apresentações, eu estou aqui com o Arthur Aguiar. Tudo Meu bem? Deus do céu! Não, salva de palmas! A gente nunca bateu palma antes do episódio começar, né? Só no final. Muito bom. Cara, Arthur, tô obrigado. muito feliz de ter você aqui, de verdade. Imagina, muito obrigada por ter aceito esse convite. Uma honra imensa. Não, o privilégio é todo meu. Obrigado você pelo convite. Gente. Eu espero conseguir contribuir com alguma coisa Oh, aqui. meu Deus, vocês estão felizes de ver o Arthur Aguiar no PodPés, gente? Ó, tô nervosa e é verdade. Eu tava falando pra ele, antes da gente entrar aqui ao vivo, que vocês me conhecem, eu gosto de me comunicar e eu deixo as coisas no flow, mas o Arthur foi o primeiro convidado do PodPés que eu falei, cara, amanhã eu vou entrevistar o Arthur Aguiar. Eu não vou no flow dessa vez. Eu vou me preparar, eu vou escrever perguntas, porque eu acho, Arthur, que tem tanto para explorar da tua história, são tantos aspectos, tantas facetas do Arthur Aguiar que a gente pode trazer aqui para essa mesa, que eu não queria deixar nenhuma passar batido. Então eu comecei a pensar, me organizei e eu quero realmente extrair o máximo de valor que puder dessa troca privilegiadíssima que a gente vai ter aqui. Vambora. Eu queria até só fazer um adendo de uma coisa que você falou, que eu acho que pode ajudar, inclusive, o seu público, que é mais médico e médica, né? Você falou muito sobre enxergar além da profissão, né? Expandir a mente e de que maneira o que eles já têm de conhecimento, eles podem extrair novas oportunidades daquilo. Exato. Basicamente foi o que você falou. E se eu fizer um paralelo com a minha carreira, também é isso. Olha. Porque eu como artista, né? Inicialmente como artista, eu pensei, cara, beleza, é legal, mas de que maneira tudo isso, toda essa jornada que eu já percorri, todas as pessoas com que eu já me conectei, todo o acesso e toda essa voz que me foi dada, de que maneira eu consigo me inserir no mundo empresarial? Uau! Para ir além, você entendeu? Sensacional! Para ir além do que eu ter que ir lá e fazer uma novela. Mas e a minha cabeça? De que maneira a minha visão eu posso somar
com a visão de outros empresários, como que eu posso aprender com eles e como eu posso passar um pouco da maneira como eu enxergo as coisas para que a gente junto construa algo que não existe. Sensacional. Então, eu ouvindo você falar, eu fiz um paralelo, eu falei, tá, legal. O médico, você que é médico, você que é médica, como é que você pode expandir tua mente, como é que você pode ir além da sua profissão? Aí eu pensei, bom, esse também foi um start que deu na minha cabeça, Que tá? legal. Eu amo atuar, amo o meio artístico, mas eu também gosto disso que eu faço. Eu gosto de usar a minha cabeça, eu gosto de pensar em estratégia. Resolver problema. Eu adoro resolver problema, adoro, me dá problema, joga pra mim. Eu adoro provocar as pessoas, fazer as perguntas para que elas se questionem e que elas saiam do lugar. Ou seja, eu gosto de ajudar as pessoas a enxergar o que elas não estão enxergando. Dentro do mundo dos negócios, eu gosto de, quando alguém me apresenta aquele negócio dele, já conseguir desenhar para ele, mesmo que numa primeira conversa, outras fontes de receita que ele não está vendo, pontos cegos que ele não estava enxergando. Então, isso é uma coisa que eu gosto. Sensacional. Então, essa foi eu me identifiquei um pouco. Você estava falando com os médicos, mas eu falei, pô, mas peraí, eu também fiz isso de alguma forma. Caramba. Né? Já deu pra sentir, né? Esse episódio aqui, gente, a troca, os insights e o quão profundo e rico vai ser pra você que tá acompanhando esse episódio. Arthur, já que você começou a trazer isso, um pouco desse movimento que você fez do mundo artístico para o mundo empresarial, e foi assim que a gente se conectou através do Clegs, eu quero começar te perguntando o que é que te chamou, além do que você falou, para o mundo do empreendedorismo. Tá. Bom, foram algumas coisas, tá? Quando eu saí do programa, do Big Brother em 2022, vamos lá, antes um pouco do programa, eu já tinha um incômodo, tá? Interno, que era... eu sempre gostei de eu fazer as coisas, de eu criar, de eu estar à frente. E dentro de uma hierarquia que existe no meio artístico, principalmente como ator, você, a não ser que você monte o seu espetáculo e vá fazer teatro, mas digo assim, numa novela, não sou eu que decido a novela, não sou eu que escolho os atores, não sou eu que dirijo a novela, então eu preciso respeitar aquilo que me foi passado. E obedecer o roteiro que te deram. Exato. E eu sempre tive muita dificuldade com isso, porque eu olhava coisas que eu falava, cara, mas se fizesse desse outro jeito aqui, a gente ia abrir um leque de possibilidade pro público. Porque eu sempre pensei assim, tá, legal, pô, o trabalho do autor é imprescindível, é lindo, o que eles conseguem fazer, montar todo aquele quebra-cabeça, eu jamais conseguiria. Mas como os autores ficam tão ligados nesse todo, você como ator, você consegue ter uma visão mais micro daquilo, então você consegue ser mais específico. E eu pensava assim, cara, se a gente fizesse um negócio diferente aqui, só um negocinho, eu ia abrir a capacidade do público deles pensarem mais coisas e não ser só aquilo, sabe? Uau. Ser uma coisa, tipo, não, tem que ser isso, mas por que tem que ser só isso? Vamos deixar mais aberto para que cada um tenha a sua interpretação e a sua leitura sobre aquilo, sabe? Deixar uma dúvida, pô, mas esse personagem, ele é assim ou não é? Ui, não tô entendendo. Isso é gostoso. Mais curiosidade. Porque aí faz a pessoa querer assistir mais. Sensacional. E eu sempre tive dificuldade porque na televisão existe muito essa hierarquia, muito bem definida, e assim, são poucos diretores que aceitam essa troca. Né? A maioria não aceita. Então eles não querem te ouvir. E eu sempre tive muita dificuldade com isso. Então, isso já era uma coisa que me incomodava. Cara, eu quero ter meu negócio, eu quero ser dono do meu tempo. Você fazendo qualquer tipo de trabalho na TV, você não consegue ser dono do seu tempo. Você tem um roteiro que sai toda semana e sua agenda é baseada semanalmente. Eu não consigo fazer um planejamento para daqui a 2 semanas, para daqui a um mês. Ter autonomia, essa liberdade. Não, o roteiro muda, você tem que gravar. Amanhã eu não gravava, aí alguém me liga hoje da produção e fala, tu mudou o roteiro, mas você vai gravar às 7 da manhã. Putz, mas eu desmarca tudo, vai gravar. Assim, todas as profissões têm o ônus e o bônus. Tá tudo bem, tá? Não tô só falando, nossa, cara, eu amo fazer, foi maravilhoso, amo a minha jornada, tudo que eu construí, tudo que eu vivi, tudo isso me trouxe até aqui. Então, assim, não tem nada de errado. É só o que começou a abrir os meus olhos para outras coisas, né? E aí não estava muito bem definido. Cara, mas beleza, tá me incomodando, mas o que eu posso fazer com isso? Fui pro programa, pro Big Brother. Quando eu saio... O que te motivou? Deixa eu abrir só um parêntesezinho, porque essa era uma pergunta que eu queria fazer para você. O que te motivou a participar da experiência do BBB? Foi estratégia de alavancar a imagem? O que que tá... Na verdade, foi a oportunidade que eu tive de mostrar para o público quem eu era de fato. Uau. E não o que eles achavam que eu
que eu fosse. Pela primeira vez você ia aparecer na televisão, não como um personagem. Não como um personagem, não. Sim, como Arthur Aguiar. E não como qualquer tipo de polêmica ou na boca de qualquer outra pessoa. Sensacional. Ali elas iam poder me assistir 24 horas por dia, 7 vezes na semana. Caramba. E elas poderiam tirar as próprias conclusões delas. Como eu estava muito seguro de quem eu era, e sou muito seguro de quem eu sou, eu pensei, bom, se eu tiver essa oportunidade e tiver tempo, o meu maior medo de entrar no Big Brother é, será que eu vou ter tempo? Por quê? Se eu entro Tempo e vou... pra quê? Pra ficar na casa, porque toda semana tem um paredão. Então o meu receio é, se eu for no paredão na primeira semana, eu saio e não deu tempo. Caramba. Então a única coisa que eu queria era tempo. Então o primeiro paredão eu consegui fugir, porque eu ganhei uma prova de imunidade. A segunda, eu prestei atenção na votação, votei numa pessoa que estava entre eu e ela foi paredão no meu lugar. Então eu ganhei 15 dias de programa. Quando eu vou no terceiro paredão, que ali já tinha quase 20 dias de programa, eu ainda não sabia se tinha dado tempo pro público me abraçar ou conhecer de alguma forma. Mas eu imaginava na minha cabeça que eu pudesse ter conseguido plantar uma dúvida. Do tipo, olha, diferente. Uma visão diferente. Deixa eu ver aqui um pouquinho mais dele. Ainda não tô convencido não, mas deixa eu observar. Então eu achava que pelo menos uma dúvida existia. Quando eu vou pro paredão e eu volto do paredão, eu penso, bom, alguma coisa de certo eu tô fazendo, né? Mas em nenhum momento eu senti que eu ia ganhar, porque lá dentro existe muito esse discurso de será que você ficou porque o outro tinha que sair antes de você? Ou é porque você tá forte? Você entendeu? Você não tem como ter esse parâmetro. Porque cada paredão é um paredão. Pode ser que se eu tivesse caído num outro paredão... No meu caso não, porque realmente... depois eu soube... Eu tava já muito favorito, assim, mas... Mas vamos dizer que não tivesse. Pode ser que dependendo da combinação do paredão eu saísse. Você fosse... Entendeu? Prejudicado. De repente, assim, beleza, eu tô ali como um possível favorito, mas tem outras duas pessoas fortes. Se eu vou no paredão com elas, essas duas se juntam, as torcidas, e votam pra eu sair. E votam pra você então, sair. Aí, mas ele tinha condição de ganhar, não ganhou? Porque a dinâmica do paredão muda não tudo. Contribuiu para que ele ficasse, né? Para que eu ficasse no caso. Então, o que me motivou foi isso, a oportunidade que eu tinha nas minhas mãos. E aí, outra coisa, só dependia de mim. Caramba. Né? Assim, claro, eu precisava de tempo e eu precisava que o público analisasse, mas todas as minhas ações, atitudes, falas, comportamentos, pensamentos, tudo dependia de mim. Ninguém estava me terceirizando, eu não estava terceirizando isso para ninguém. Isso então, te deixava tranquilo? Isso me deixava tranquilo, porque eu sabia assim, bom, pelo menos o que depender de mim, eu me garanto. Preciso de tempo só. Então isso foi o que me motivou a entrar no programa. Aí, voltando para a parte do porquê que eu comecei a abrir o meu olhar para essa parte mais do empreendedorismo, quando eu saio do programa, dentro do programa, tinha uma dinâmica, que agora mudou o nome, que era toda segunda-feira, que era o jogo da discórdia. Quem nunca, né, gente? Esse, pra mim, era a melhor parte do programa. Então, e aí, eu fiquei muito marcado por essa dinâmica. As pessoas gostavam de assistir, as pessoas esperavam a segunda-feira para ver como é que ia ser. Acabou criando uma audiência ali onde não tinha tanto. Não é que não tinha, mas era tipo assim, um jogo da discórdia. Depois passou a ser, cara, o que ele vai falar? Como é que vai ser? Nossa, semana passada foi isso. Você passou a ser o elemento principal de atração para o jogo da discórdia. Passei a ser um elemento a mais de atração para as pessoas quererem assistir a segunda-feira. Obviamente que eu lá dentro não sabia. Quando eu saio, logo que eu saio, eu já começo a ter acesso a alguns empresários, algumas pessoas. E essas pessoas falando, cara, eu nunca assisti Big Brother, assisti só por você, gostava disso, nossa, tua cabeça, tua inteligência, a maneira como você enxerga. Eu falei, empresários começaram a dar esse feedback pra você. Eu falei, legal. Mas... E aí comecei a fazer um podcast aqui, um podcast ali, podcast bem legais, assim, de pessoas que eu já admirava e que eu nunca imaginei sentar na mesa. Por exemplo, Thiago Brunet. Legal. Entendeu? Caramba. E, enfim, aí isso foi começando a despertar, cara, tem alguma coisa aqui. E aí eu também tava cansado de ficar esperando as marcas, ou a emissora, ou qualquer pessoa ou empresa vir atrás. Lhe convocar. Pra falar, tem um personagem, ou tem uma publicidade, tem um comercial que tá no time, você tá no time da marca, a gente acha que dá match e vamos fazer isso. Ou seja, eu sempre
coloco a minha vida na mão de outras pessoas. Isso, cara, que né? sensacional. Aí eu falei, cara, eu tô cansado de esperar a porta abrir pra mim. Eu quero fazer minha porta. Eu quero abrir a minha porta. Eu quero fazer a minha porta pra que eu possa abrir e fechar a minha porta. Eu comecei, beleza. Aí quando eu saio do programa, isso foi uma coisa que me ajudou muito, eu saio do programa já com um negócio montado, né? De roupa, marca de roupa, até que a gente meio que deu uma descontinuidade nela. Um negócio próprio, uma marca de você roupa. fundou. Não, que não fui eu que fundei, porque eu tava dentro do programa. Quando eu saí já existia um negócio. Entendi. Que você era sócio. Que eu já era sócio. E aí, tá, legal, pô, vamos ver. E eu comecei a ficar muito próximo dele, que inclusive hoje é meu sócio em outras coisas, o Bruno. E eu comecei a aprender muito com ele também e trocar. Eu falei, cara, isso aqui eu acho que eu consigo somar. Porque a minha visão era muito diferente, a maneira como eu conseguia enxergar as soluções, as oportunidades, a maneira como eu conseguia já no primeiro olhar de um negócio, fazer uma análise bem objetiva e apontar uma estratégia, um caminho, eu comecei a ver que era diferente. Porque eu vi o feedback. Caraca, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, como é que você viu isso? Como é que tu descobriu? Aí eu comecei a pegar, falei, isso aqui é um negócio interessante. E aí, conforme eu fui me aprofundando nesse universo, eu fui gostando cada vez mais. E eu sou dono do meu tempo. Então, assim, ninguém fala pra mim o que é possível e o que não é possível. Que essa era uma coisa que, apesar de nunca deixar de fazer nada por causa disso, sempre me incomodou. Incomodou. Não, isso aqui é muito difícil. Isso aqui é impossível. Isso aqui ninguém fez. Eu adoro quando alguém fala isso. Fala pra mim. Entendeu? Então, típico da mentalidade do empresário, né? Do cara que empreende, ele quer inovar, ele quer ser o protagonista. A tua história toda, Arthur, até aqui, né? O que você compartilhou até aqui, para mim fica muito claro essa sede de ser o protagonista, o cara que faz a porta. O que é que faz uma pessoa empreender? É o inconformismo com o fato dela ser refém de um trabalho, refém de uma CLT, refém de ser contratada por alguém. O cara que tem sede de fazer o próprio caminho, você sempre fez. Mas você queria mais autonomia para você construir. Exato. Faz todo sentido. E aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais, comecei a me conectar com muitas pessoas, foram surgindo muitos negócios, de negócios surgindo outros negócios, e eu fui entendendo mais, fui me aprofundando, fui estudando, fui fazendo cursos, até que eu cheguei no Clex, né, que eu pensei, tá, agora eu acho que eu já tenho um pouquinho de ferramentas e bagagens, falta muita estrada ainda, mas que eu já consigo me inserir num grupo de empresários relevantes, onde eu possa acelerar o meu processo. Porque eu sempre tive uma coisa na minha cabeça desde novo, desde criança, que era, eu nunca esperava ficar pronto para me colocar na situação. Eu sempre me colocava na situação para ficar pronto. Caramba, repete isso, por favor. Eu nunca esperava ficar pronto para me colocar na situação. Eu sempre me colocava na situação para ficar pronto. Uau! Porque o que eu entendo? Bom, eu tô no nível dos empresários lá do Clex, que já faturam não sei quantos milhões, bilhões até, a gente até viu lá cases no último encontro. Tô? Não. Tenho quantidade de anos de bagagem, experiência que eles? Não. Mas se eu estiver com eles, eu aprendo mais rápido. E eu chego mais rápido aonde eu quero chegar. Eu entendo cara, quais foram os erros que eles cometeram, eles vão me dar os caminhos, eu vou ter acesso a conteúdos que eu não teria se eu não estivesse lá dentro. Eu vou ter acesso a essas pessoas que eu não teria. Então, o meu pensamento foi, eu não vou fazer de fora para dentro, eu vou fazer de dentro para fora. Então, cá, onde é que estão os empresários? Os que são referência, os que são formadores de opinião, estão aqui. Eu vou aqui. Porque se eu for aqui, eles vão começar a falar de mim, que vai espalhar para outros empresários. Olha a visão. Vão vir outras oportunidades. E aí, eu não tô me validando, ele já me validou. Porque ele fala, cara, tu conhece o Arthur? Não. Que Arthur? O Arthur, cara, que é empresário. Aí ele já fala assim, que é empresário. Que é empresário. Que participou do Big Brother. Ah, o Arthur, ele é empresário. Cara, deixa eu te contar um negócio. Ele fala, aí ele começa. Aí não sou mais eu falando. Não é só mais você. Você entende? Sim. Então, em vez de eu ir de fora pra dentro pra chegar nesses caras, não. Eu pensei assim, tá, nessa estação que eu vivi, do meio artístico, isso me possibilitou o quê? Ter acesso. Então, claro, eu sou privilegiado, eu tenho alguns acessos que as pessoas não têm. De que forma eu posso usar isso de uma maneira inteligente? Porque uma coisa que eu falo é assim, ó, as pessoas falam muito sobre estar no ambiente certo. Ah, você tem que estar no ambiente certo, o ambiente muda tudo. É verdade. Tá, muda,
desde que você aproveite o ambiente da maneira certa. Você pode estar no ambiente certo sem saber aproveitar o ambiente da maneira correta. Que insight! Ou seja, imagina o seguinte, você vai fazer um evento amanhã, correto? Sim. Ambiente bom. Imagina uma pessoa que está lá naquele evento e que ela fica o tempo inteiro no celular, que ela não presta atenção, que ela não conversa com ninguém. Ela estava no ambiente certo, mas ela não aproveitou. Não soube aproveitar o ambiente da maneira correta. Então não é só você estar no ambiente, é você saber aproveitar o ambiente com a potência máxima que aquele ambiente pode te proporcionar. Isso depende de você. Só de você. Essa variável não é relacionada ao ambiente, é 100% relacionada a você. É só você. Então eu pensava assim, cara, beleza, eu tenho acessos, eu consigo coisas que as pessoas não conseguem, então eu vou cortar esse caminho. Vou entrar lá para começar lá o negócio. Não. Chego com humildade falando, gente, não sei ainda tudo que vocês sabem. Já sei isso, já tenho isso de negócio. Mas, porra, me ensina. Tô aqui para aprender, fala. Vambora, vamos trocar, me mostra. Vamos debater, vamos conversar. De que maneira eu posso te ajudar com o que eu tenho que você não tem? Cara, que é o que a maioria dos empresários não tem, que é posicionamento e comunicação. De que maneira eu posso te ajudar com isso? De que maneira eu posso fazer com que tudo isso que você tem e que você não comunica da maneira correta e ninguém sabe, como que a gente faz as pessoas saberem? Porque você já tem sucesso nos seus negócios. Mas talvez se você se comunicasse melhor, e o Flávio fala isso, quem se comunica melhor vende mais. Vende mais. Então, talvez se você se comunicasse melhor, talvez se posicionasse da maneira correta. Que é sua área de talento desde os primórdios. Então, se você se posicionasse da maneira correta e se comunicasse melhor, você teria mais sucesso ainda do que você já tem. Escalaria mais o seu negócio. Entendeu? Cara, sensacional. Então esse foi meu pensamento. Uau! Dá pra acompanhar a cabeça desse cara, gente? Você tem que ficar ligado, tá? Não pode piscar nesse episódio. Eu queria fazer uma pergunta, Arthur, relacionada ainda pra gente fechar o capítulo Big Brother, né? Você falou, né, o que é que te motivou a entrar lá. Achei super interessante, corajoso. Só uma pessoa muito segura de quem realmente é, como você trouxe no episódio, toparia aquela experiência com o objetivo que você foi pra lá. Muito legal isso, achei sensacional. E a minha pergunta, você viveu lá muitas emoções, né? Foi uma edição difícil, teve muita coisa, eu acompanhei, eu não acompanho muito o Big Brother, mas a edição do Arthur, cara, eu acompanhei inteira. Eu falei isso pra ele, por causa dele. Você sabe que essa frase é uma das frases que eu mais ouço nas ruas, que né? você mais escuta, tipo, mesmo, cara. Eu não assisti o Big Brother desde não sei qual ano, assisti o seu. Nossa, você me fez voltar a assistir. Porque era interessante, a gente queria conhecer mais de você, como você pensava, como você construía suas ideias, como você comunicava suas ideias, como você se posicionava, né? E isso tem tudo a ver agora, ouvindo você, com a cabeça do empresário, com as pessoas que empreendem. Isso é muito legal. A minha pergunta para fechar, qual foi o maior aprendizado? Eu acredito que teve muitos, em termos de amadurecimento, crescimento pessoal, profissional. Não tem como você sair a mesma pessoa depois de uma experiência intensa, imersiva como aquela. E é para poucos corajosos, sabe, Arthur? Minha admiração por você já começa pela coragem de ir, se expor, dar a cara. Qual foi o maior aprendizado da experiência do BBB? Cara, o maior aprendizado, antes só fazendo um parênteses, eu costumo dizer que o Big Brother, ele é muito mais do que um jogo de entretenimento. Para quem tá lá dentro, ele é uma oportunidade de você fazer um mergulho interno para você se conhecer. Caramba, mais ainda. Uma oportunidade de autoconhecimento. Eu nunca tinha pensado nesse programa com essa perspectiva. É porque você não vai ter nenhum outro lugar, nenhum outro momento na sua vida que você vai ter tantos sentimentos juntos e ao mesmo tempo acontecendo ali num lugar e amplificados, onde... né? Porque tudo fica maior lá dentro. Amplificados, você não tem as pessoas que você gosta, Caramba. As pessoas que você sempre contou. Você não sabe você em quem não confiar. Pode sair dali. Então, assim, é muito mais complexo do que as pessoas imaginam que é. Caramba. Eu tive vários aprendizados no Big Brother, mas, assim, uma coisa que me marcou, não sei se foi o maior aprendizado, mas uma coisa que me marcou muito foi que eu sempre tive dificuldade de quando acontecia alguma coisa, tipo, por exemplo, aconteceu a gente se estranhou, tá?
eu ficava remoendo muito isso na minha cabeça até conseguir sentar pra conversar. Porque eu não sou aquele cara impulsivo, então eu não vou chegar e vou te falar besteira, eu sempre me recolho. Mas eu sempre levei muito tempo pra sentar e falar. E no programa, ao longo do programa, aconteceram algumas coisas que eu fui diminuindo esse tempo. E o DG, o Douglas, foi uma pessoa que me ajudou muito. Porque com ele não tinha isso. Ele se estressava comigo, daqui a pouco ele já tava me abraçando. E eu achava, tipo, bom, estranho. Tipo, cara, calma aí, cara, a gente já tá brigado, sabe? Calma aí, daqui a pouco a gente conversa. Eu não superei, calma! Então, ele me ajudou muito nesse processo. Que é resolver as coisas que te incomodam de maneira mais rápida. Uau! Porque assim, depois fez muito sentido que vamos levar agora para uma vida amorosa, né? De relacionamento. Pô, vou dar o seu exemplo. Você com seu marido. Cara, normal, às vezes um pensa de uma forma, pensa de outra, brigou. Vai separar? Não vai. Não vai. Vai ficar sem dormir, então? Sem fazer as pazes para dormir? Também não. É perder um dia. Vai ficar uma semana sem se falar? É perder uma semana. Caramba, é verdade. É verdade. Porque a pergunta que você tem que se fazer é, cara, a gente brigou aqui. Essa briga, a gente vai separar? Acabou? Ou é só, tipo, vou ficar 3 dias sem falar com ela pra punir ela e daqui a 3 dias a gente volta a se falar como se nada tivesse acontecido. Porque é assim, volta como se nada tivesse acontecido. Ou seja, dentro da tua história com aquela pessoa, você perdeu 3 dias. Aí daqui a pouco acontece de novo, você perdeu mais 2. Daqui a pouco acontece de novo, você perdeu uma semana. Aí quando você vai ver, você perdeu vida. Vários pontos que você olha, cara, qual foi o sentido? Se eu não ia terminar, se eu não ia separar. E a mesma coisa com a amizade. Que legal esse site. Então, isso foi uma coisa que eu fui... Interessante. E assim, interessante você saber aproveitar a experiência para trabalhar esse ponto. É porque a gente aprende muito, por exemplo, né? Então, como ele foi um cara que conviveu comigo do início até o final, porque a gente foi pra final, e ele foi o cara que participou da minha primeira prova no Big Brother, eu fiz com ele. Que eu entrei no programa atrasado, porque eu tinha ficado com Covid, então eu entrei na quinta-feira, o programa começou na segunda, e na quinta, quando eu entro, eu não conhecia quase ninguém ainda, tinha acabado de entrar, tinha poucas horas que eu tava no programa ali dentro da casa, e tinha uma prova pra fazer em dupla, que era uma prova de imunidade, e ele me escolheu. Caramba, entendi. E ele podia escolher qualquer pessoa. Ele falou, bora, ele olhou pra mim, bora, eu falei, bora. E a gente fez a prova e ganhou a prova. Foi a primeira prova do Big Brother e a gente ganhou. Primeiro tempo que você ganhou na casa. Primeiro uma semana que eu ganhei. Yes. E ele ficou comigo até o final. E por mais que às vezes a gente brigasse, que a gente pensava muito diferente em relação ao jogo, eu sempre fui uma pessoa muito observadora. E eu aprendi muito com ele, observando ele. Tipo, cara, como é que ele consegue? Pô, se ele consegue, eu também consigo. O que é, então, que eu não tô conseguindo virar essa chave? Rápido, E aí eu lembro que no final, eu falei pra ele, acho que quando eu volto do paredão falso, eu fiquei chateado com ele, com o Scooby também, de coisas que eu tinha visto ali, que eu achei que não foi tão legal, assim, na minha visão, né? E aí eu acho que eu demorei 2 dias pra ir falar com ele, ou 1 dia só. Aí eu brinquei, ó, tá vendo? Ó, já melhorei. Porque da outra vez eu fiquei, tipo, quase uma semana. E agora eu demorei 1 dia pra, tipo, aterrissar, evoluir. Então já tava melhor, sabe? Que legal. Muito legal isso, né? Poxa, se você que tá ouvindo, você puder capturar, né, esse ensinamento, eu acho que é o tempo mesmo de recuperação. Eu vou trazer até para o mundo empreendedor. A gente tem frustrações todos os dias. Você que empreende com cliente, com colaborador, com funcionário, com mercado. O Flávio Augusto fala isso, ele fala assim, que o problema não é você ter frustração, porque frustração faz parte da vida, decepção com pessoas, com situações, é o quão rápido você se recupera da frustração. Exatamente. É isso que separa Perfeito. O bem-sucedido do cara que vai ficar remoendo, que vai ficar lá chorando as pitangas, como Perfeito. diz a história, até conseguir. É isso, se porque reerguer. na verdade muito assim, legal. Eu não tô dizendo pra você que tá assistindo que você não pode ficar chateado com a sua esposa, com o seu marido ou com o seu amigo, tipo assim, que o que ele falar você vai só pontuar e vida que segue. Não é isso. Leve o tempo que você precisar, porém saiba que quanto mais tempo você demorar, mais tempo você perdeu. Mas, caramba. Então assim, leve o tempo que você precisar. Leve o tempo que você precisar, mas saiba que quanto mais você demorar, mais tempo você vai perder. Então, em vez de ficar remoendo, tipo, por que essa pessoa fez isso? Nossa, mas por quê? Em vez de você ficar nesse porquê, é você já entender, cara, o que você pode aprender com essa situação. Ou chegar pra essa pessoa e falar, cara, eu não gostei disso. Perguntar pra ela, porque a gente perde muito tempo. Conversa, né?
A gente perguntando pra gente, uma resposta que a gente não tem. E conjecturando 1000 possibilidades falsas, porque não é a verdade. Exato. A verdade você só acessa se você for lá e perguntar à pessoa. Seria muito mais fácil. Cara, deixa eu te perguntar, por que você fez isso? Eu não gostei. Pronto, ela vai te dar a resposta. Agora você fala assim, cara, por que ele fez isso? Cara, será que foi por causa disso? Será que foi porque não sei o que lá? Aí será você que foi? começa. Aí você vai numa viagem que tu podia ter resolvido mais rápido. Caramba, muito legal isso. E isso revela, traz aqui à tona um outro desafio de quem decide empreender, que é você não fugir das conversas difíceis, né? Você ter conversas difíceis, inclusive de feedback, situações que você vai precisar falar, pontuar e fazer a coisa acontecer. Interessante isso. Isso vale para tudo, né? Para os relacionamentos pessoais, profissionais, empregador, empregado e etc. Arthur, acho tão legal. Você trouxe agora o aprendizado maior do Big Brother. Isso é para a vida. Achei muito legal esse ponto que você trouxe. E você está se construindo como empresário assim. É muito bacana ver essa jornada, poder conviver de perto, né, com você lá no Clex. Eu fico pensando, né, tudo que você viveu antes e do mundo artístico. Qual o maior aprendizado, ou o que é que você traz da tua vivência no mundo artístico que te torna um empresário melhor? Ou que te dá até vantagens competitivas no mundo empreendedorismo, porque poucas pessoas que se tornam empresários tiveram o histórico e a vivência que você teve como artista, por exemplo. Tá. Teve coisas que o mundo empresarial eu me desenvolvi através dele, e teve coisas que por eu ter feito eu ganhei, vamos dizer assim. Tive Você direito. chegou com essa vantagem no mundo empresarial. Então, são duas coisas, assim, ó. O que o lado artístico me trabalhou para que eu pudesse ser diferente no mundo empresarial? Bom, minha comunicação, minha capacidade de observar as situações, a minha capacidade de raciocínio muito rápido, porque como a gente tem que improvisar, então como que eu faço para resolver tal situação? E sempre o olhar focado na solução, né? Então a gente está sempre focado na solução. Você está fazendo uma peça, está fazendo um espetáculo, cara, deu branco, o outro artista esqueceu o texto, vai parar a peça? Não vai. Caramba. Vai pegar o texto? Não vai. A gente não faz ideia desse bastidor. Pois é, cara. a peça tem que seguir. Quem está assistindo a peça não sabe a peça. Então continua. Então acho que isso, com certeza, eu acho que o mundo artístico ele me possibilitou que eu desenvolvesse esse lado. Por isso que eu consigo, numa única reunião, se tu me apresentar o teu negócio, numa única reunião, eu faço você enxergar coisas que você não enxergou, pessoas da tua equipe não enxergaram, e fontes de receita que você não tinha visto como possibilidade. Isso eu acredito que é uma coisa que é um dom que eu trouxe, é uma qualidade que eu trouxe, que foi sendo desenvolvida ao longo da minha vida. Então isso foi uma coisa que foi desenvolvida. Agora, o que eu trouxe para o mundo empresarial que não foi desenvolvido e sim conquistado? Os acessos, a imagem, perfeito, a fama, de certa forma. Entendi. Então isso tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado bom? Todo mundo já sabe. Qual que é o lado ruim? Qual o lado bom? Mas acho que não custa nada falar. Bom, acho que o lado bom é que você consegue frequentar lugares que nem todas as pessoas conseguem. Então você consegue ter muitos acessos pelo fato de você ser conhecido, de ser famoso. Te abre muitas portas, as pessoas querem te ouvir. As pessoas querem se aproximar. Você tem atenção. Eu não fico brigando por atenção. Perfeito. Então esse é o lado bom. Qual é o lado ruim? Menos chance de errar num negócio. Então é como se você estivesse sempre ensaiando com todo mundo te olhando. Você não ensaia porque assim, um negócio, geralmente você começa ali, pequenininho, faz o MVP, vai rodando, vai. Quando você fica muito conhecido com aquele negócio, já tá estruturado, pô. Ninguém viu lá atrás. É verdade. Não é verdade? Eu não tenho essa oportunidade. Entendi agora o que você falou. Eu não tenho essa oportunidade. Você já tá no holofote. Já tá todo mundo te olhando. Já tá todo mundo e aí? Com a expectativa pré-formada do Arthur Aguiar como artista, isso, agora exatamente. Como empresário, que são duas áreas completamente diferentes. Então, na cabeça dela Nossa, é tipo... Arthur, e a pressão que isso gera? Como você lida com isso? Esse é o ponto, porque na cabeça dela, ela pensa assim, cara... Ele tem que vir grande. Ele tem que vir com um negócio grande. Ele tem que acertar de primeira. Que acertar de primeira, porque como é que ele vai errar? Então, esse é um ponto negativo. O outro ponto negativo é que eu preciso
Eu preciso falar mais, eu preciso me desenvolver mais numa conversa com a pessoa para que ela me enxergue e me escute como empresário. Porque no primeiro momento ela vê o artista. Ela só vê o artista, entendeu? Você precisa se provar mais. Mais, Dá mais trabalho. Dá muito mais. Porque assim, se ela não tivesse nenhuma imagem sobre mim e eu sentasse numa reunião para conversar com ela sobre negócio, ela iria me ouvir e falar, nossa, que legal, pô, tem uma capacidade boa, tem um conhecimento Ideias bacana. legais. Legal. Ia ser só isso. Quando eu sento sendo o Arthur e já vindo com a bagagem do artista, é tipo, tá, é um artista que tá na minha frente, vai, fala. Aí eu tenho que até conseguir. Tem o lado da expectativa alta e da expectativa. Ele é artista e não é empresário. Do preconceito. Entendeu? Essa era a palavra. Então, tipo assim, tá, ó. Caramba, gosto de você, você é legal, quero estar próximo de você, mas você é artista, né? Tipo assim, não é empresário. Então, você quero... sente muito esses... eu já senti mais. Esses rótulos assim. Já senti mais, mas tem diminuído bastante. Você tem desconstruído isso, tem desconstruído, né? Com suas ações, com seus movimentos, com o que você vem fazendo como empresário, os negócios que você vem se associando. Mas ainda existe, claro, existe. Caramba. É interessante, Arthur, porque você está trazendo aqui os desafios de ser uma pessoa pública, né? Uhum. De estar no palco, no holofote o tempo todo. Isso é algo, por exemplo, para o médico que traz muito desconforto. Eu vou puxar aqui um pouco para o público, porque, por exemplo, hoje a gente sabe que qualquer profissão você precisa se expor, tá na internet, você é um cara que tem assim uma influência na internet absurda, você sabe atrair, conquistar e reter a audiência, e você paga o preço para isso, né? A gente está falando aqui, inclusive, dos desafios, das dores, do ônus e do bônus de ser essa pessoa pública. O médico, por exemplo, ele evita muito essa exposição, a maioria das vezes, mesmo que o marketing seja importante para esse cara se tornar conhecido, para se divulgar, para captar pacientes, ele detesta isso, né? Ele tem medo da crítica dos outros, do julgamento, do reiterismo, da exposição, do acesso demasiado para o público final, que é o paciente. Eu queria aproveitar você, cara, com a expressão que você tem como empresário, como artista. Eu estou falando do Arthur Aguiar aqui, o cara que está aqui na minha frente, que eu conheço. Como que você lida com isso? Assim, como que ao longo da sua vida que estratégia você desenvolveu para você lidar com isso de forma leve, sem também se sobrecarregar, adoecer, com essa exposição? Foi um processo, né? Não foi fácil no início, foi bem complicado, porque ninguém gosta, né? Que as pessoas fiquem falando da gente. Então você imagina nisso numa magnitude considerável. Então você vê ali as pessoas tendo opiniões e falando e tudo mais. Aí tiveram 2 pontos que foram importantes. Um foi o meu autoconhecimento. Quanto mais eu me conheci, menos isso me afetou. Uau! Cara, essa chave é muito forte. Segura aqui a segunda coisa. O autoconhecimento. Quanto mais eu me conheci, menos me afeta o que as pessoas pensam sobre mim. Menos me afeta, porque quando você não tem autoconhecimento, a opinião do outro é igual à verdade para você. É que a opinião do outro te deixa em dúvida se o que ele tá falando... Você fica em dúvida se você é ou não é. Perfeito. Porque como você não sabe e tem um monte de gente falando, você fala, cara, será que eu sou? E aí você não gosta de ser aquilo que eles estão apontando, dizendo que você é. Então te dói. Te dói. Mas se você sabe que você não é, não te dói. Você entende? Ela fala, tipo assim, não bate igual. Como o Arthur Aguiar buscou autoconhecimento? Como você desenvolveu o seu autoconhecimento? Papel e caneta. Sério? Foi inclusive no meu método do meu PEC, eu uso muito papel e caneta para que as pessoas façam os exercícios. Não tem tablet, não tem celular, é papel e caneta. Que eu preciso que ela escreva. Preciso que ela escreva, porque quando você materializa tudo que você está pensando e você lê, é diferente. Caramba. Claro, fiz terapia também, né? Óbvio. Mas esse mergulho para dentro da gente, para a gente realmente entender quais são nossas vulnerabilidades, quais são nossas dificuldades, nossos defeitos, nossas qualidades, nossas facilidades, nossas habilidades, princípios, valores. Quando você começa a ter um pouco mais de entendimento, o que você dá conta, o que você não dá, o que você quer ser, o que você quer ter, o que você quer fazer.
Quando você começa a analisar isso, você começa a ter as respostas para essas perguntas, tudo começa a ficar um pouco mais fortalecido. Porque eu digo assim, ó, quando você sabe as suas vulnerabilidades, mesmo que você ainda não trabalhe elas, você já está mais forte. É verdade. Porque você já sabe quais são. Uau! Quando você não sabe, Elas parecem maiores, Muito infinitas. maiores. Quando você nomeia, conceitua, é isso. Ah, tá bom, é desse tamanho, é isso aqui. é isso. É porque senão você tem medo de algo que você ainda não sabe. Você fala, cara, é uma sensação de medo, de insegurança, que você não sabe ainda o que é. Então, tipo, aí pode vir por qualquer lado, mas vem por onde, eu não sei qualquer. Quando você sabe, você fala, tá, é aqui. Sensacional. Beleza. Não quero olhar pra isso agora, mas eu já sei que é aqui. Então, qualquer coisa é aqui. Sabe? Você já começa meio que desenhar. Bom, então, a primeira Caramba. coisa foi o autoconhecimento. Segunda coisa, que aí só dependia de mim, era parar de entrar pra ler. Quando eu Uau. parei de querer saber, porque tem duas coisas. Uma é você não se importar. Quando alguém fala pra você, outra é você ficar procurando. Né? Que a gente tem essa mania, né? De ficar entrando lá nos aplicativos pra ver o que estão falando de mim, não sei o que, se é uma matéria, não saiu. E é um bota no Google. autocontrole muito grande, Arthur, porque tem Cara, eu a não gente vejo. tem um gatilho, o ser humano em geral é movido pelo gatilho da curiosidade, ainda mais quando é sobre você. A gente quer saber do outro, imagina da gente. Então, mas olha só, por que eu parei também? Pensa comigo, ó. O outro tá falando algo sobre o que ele acha de mim. Ele não sabe nada sobre mim de fato. Por quê? Porque talvez eu não comuniquei da maneira correta, talvez eu não quis que ele soubesse tudo. Então, é sempre uma ideia, é uma percepção dele sobre mim. Pra que eu vou entrar pra ler a percepção dele sobre mim se eu já sei que Perfeito. 99% de chance de não ser a mesma que a percepção de quem eu sou. Que é a única que importa. É a única que importa. Então, pra que eu vou entrar pra ver? Então, assim, as pessoas que estão Caramba. próximas a mim, Genial isso. elas já sabem que eu não vejo. Então, elas mesmas falam, ó, eu só vou te mandar alguma coisa quando eu achar que é muito importante. Alguma coisa que envolve a sua filha, alguma coisa assim, que é muito importante, eu vou te encaminhar. Porque eu já sei que você não vai ver. Eu não vejo mesmo. Caramba. Eu não vejo mesmo. Então, eu acho que assim, foram as duas coisas. Foi o fato de cada vez mais me aprofundar para que eu me fortalecesse como ser humano, né? E aí é o conhecimento, mas também a espiritualidade. Então, quanto A mais você tá espiritualidade é um conectado, pilar forte pra você. claro, pô. Claro. Então, o conhecimento aliado à espiritualidade, aliado com o fato de você não ficar indo atrás, porque o que a gente tem que parar pra pensar é, qual é o meu objetivo quando eu tô curioso pra ir atrás? É o que? Validação? Porque não tem outro objetivo. Me explica, qual é o objetivo? Excelente. De quando você entra num aplicativo pra ver o que Sensacional. as pessoas estão falando de você. Muda o quê? Muda teu dia? Você entra lá, as pessoas estão falando mal. Acabou meu dia, eu cancelo todas as reuniões e fico em casa. Estão falando bem, beleza, vou na rua, opa, estão falando bem. É tudo sobre o outro. Então qual é o objetivo de você entrar lá? Se não vai mudar nada. Sabe, não vai fazer você ser uma pessoa melhor, não vai mudar nada. Caramba. Então esse é o pensamento que você tem que... Essa é a pergunta que você tem que fazer pra você. Pra quê? Pra que eu vou lá ler? Cara, uma aula de desenvolvimento pessoal isso aqui. Parece, assim, num primeiro momento parece complexo, né? Fala assim, nossa, mas ele tem... Do jeito que você colocou, ficou claro. Não, mas às vezes as pessoas falam, não, mas isso é muito difícil. Cara, não é. Quando você começa a se fazer pergunta. Em vez de você só ir lá fazer porque alguém mandou você fazer, tipo, não olha mais aplicativo não, pra ver o que as pessoas falam. É difícil você falar, porque ele falou, eu não vou fazer. Começa a se perguntar, tá, me deu vontade de abrir agora o aplicativo pra eu ler o que as pessoas estão falando. Qual é o meu objetivo? Por Eu quê? quero abrir por quê? O que eu tô indo lá buscar? Aí você escreve. Uau. Cara, eu tô indo lá buscar isso. O papel e a caneta era nessa hora. Entendeu? Tô indo lá buscar isso. Aí você pensa, tá, tô indo lá buscar isso. Vou encontrar? Quais são as chances de eu encontrar isso que eu disse que eu tô indo lá buscar? Aonde que eu realmente posso encontrar isso aqui? Entendeu? Que é o que eu preciso. Sensacional. Não tá lá, pô.
não tá lá. Cara, que demais. Gente, que privilégio a gente tá aqui conversando, acessando, sabe, o Arthur Aguiar. E esse bastidor, Arthur, é de como você lida, porque eu acho um privilégio assim, cara, com a projeção que você conquistou, que o mundo artístico te deu, o BBB depois e tantas coisas, cara. Aí eu tô conversando aqui com você, dá pra sentir, não é de hoje, desde quando a gente conversa lá no Clex, o quão sólido essa base de quem você é. Eu acho que isso é o teu maior trunfo hoje. Isso te deixa inabalável. Pode vir o maior vendaval que vier. E você tá olhando para mim, você tá transmitindo serenidade, uma absoluta tranquilidade de quem realmente sabe quem é. E esse episódio você começou dizendo assim: eu muito seguro de quem eu sou. Exato. Porque eu costumo dizer lá no Lindo isso, gente. Isso é lindo. Veja, o maior legado que a gente deixa, antes de você falar do método PEC que eu quero ouvir, eu acho que a maior contribuição que a gente deixa é sendo quem a gente é. Exato. É isso que eu ia falar. Essa é a presença, esse é o maior legado. É você evoluir, você ser. Porque o seu ser é a maior contribuição que você pode dar. Exato. O seu exemplo para as pessoas. E é isso que está no método PEC. A gente conversou sobre isso. O que eu ia falar é que assim, o maior superpoder que você tem, você que está assistindo, você que está aqui, é você ser você. Esse é o seu maior poder. Alguém já me ouviu falar isso? Esse é seu maior poder. Não tem nenhum outro. Esse é seu maior poder. Você ser você. Porque quando você é você, as pessoas podem tentar. Cara, eu posso tentar, posso fazer imersão, posso ficar 10 anos lado a lado, do seu lado, pra ser igual você. Eu nunca vou ser igual você. Caramba. Nunca. Eu posso ter pensamentos parecidos, posso ter alguns caguetes, eu posso ter algumas coisas, uns trejeitos seus, mas eu nunca vou ser você. Nunca. Nem que eu quisesse. Nem que você virasse pra mim e falasse assim, eu permito você ser igual a mim. Seja. Você não consegue. É um poder intransferível. Você ser você é um poder intransferível. E o que eu digo, dentro até do método PEC, da imersão, é que hoje em dia, principalmente, porque, e aí eu entendo, cara, as redes sociais, ela tem um lado bom, mas tem um lado ruim, que é o lado da comparação, de você vendo a vida perfeita do outro, que todo mundo só posta um recorte, aí você quer ter a vida dela. Então tem esse lado ruim mesmo na internet. Só que também tem uma responsabilidade nossa nisso, que é: por que eu quero tanto ter a vida do outro? Pensa comigo assim, ó, olha como é que é uma coisa muito doida. Nós estamos em 5 aqui. Tem mais 3 pessoas atrás das câmeras. Olha como é na vida. É assim, eu olho pra sua vida e eu penso, cara, queria ter a vida da Marília. Só que a Marília tá olhando pra ela que tá ali e tá pensando, nossa, deve ser muito bom tá ali, tranquila agora, ter um tempo. Nossa, se eu pudesse, eu trocava. E ela tá falando que queria ter a vida da outra. E ela tá falando que queria ter a vida do outro. Ou seja, ninguém quer ter a sua própria vida. Caramba. E aí eu vi uma vez um vídeo, era um comercial forte isso. Não, olha esse comercial que forte, tá? Eu não lembro a marca, mas é um vídeo muito legal. Depois eu vou procurar pra poder te mandar. O vídeo é o seguinte, um cara tá sentado num bar. Tá? Num bar legal, assim, uma lanchonete, tá? E tá lá comendo um negócio, tomando um drink e tá estava assistindo um jogo e tava passando uma propaganda. E nessa propaganda tava aparecendo uma celebridade, um cara conhecido ali. E ele tava olhando pro cara e tava pensando. E ele pensou, cara, a vida desse cara deve ser incrível. Nossa, se eu tivesse a vida desse cara, meu Deus, minha vida tava resolvida. Beleza, enquanto ele tava falando disso, do cara que tava na TV, vinha passando uma pessoa de ônibus, tá? E essa pessoa no ônibus viu esse cara lá na lanchonete, no bar. E ela pensou, cara, eu queria ter a vida desse cara, que hoje, plena segunda-feira, 4 da tarde, tá no bar, ali, assistindo uma TV, comendo um lanche, e ela fica com esse pensamento. Ao mesmo tempo, passa uma pessoa de bicicleta, que tá ali suando, e ela olha pra essa pessoa no ônibus e ela, cara, nossa, eu queria tanto estar no ônibus que eu não ia precisar fazer esforço, e ela é só me levar, eu queria ter a vida dela. E aí vai tendo a vida do outro, até que no final, o cara
da televisão, a celebridade, chega no bar que esse cara tava. E quando ele chega no bar que esse cara tava, por ele ser muito conhecido, quando ele senta, todo mundo vai em volta desse cara. E ele fica meio tipo, tá, pô, legal, tira foto Não fica aqui, à vontade. não sei o quê. E fica ali, e ele só queria comer. Aí ele olha para o cara Caramba. e pensa assim, eu queria ter a vida desse cara. Porque o cara tá lá sentado, tranquilo, tomando um drink. Anônimo, de boa. Você entende a loucura? Caraca, gera uma reflexão profunda isso daí. É muito doido, cara. Ou seja, a gente nunca tá satisfeito. A gente sempre quer a vida do outro. E por que a gente quer a vida do outro e a gente fica sempre numa busca infinita de algo que a gente nunca preenche? Porque a gente não veio pra isso. Eu não vim pra ter a tua vida. Eu vim pra ter a minha. Eu vim pra ser eu. Eu não vim pra ser igual você. Eu não vim pra ser igual o Flávio. Eu não vim pra ter a vida do Caio. Eu não vim pra falar igual o Joel. Eu vim pra falar como eu falo. Eu vim pra ser quem eu sou. Eu vim pra fazer o que eu faço. Cara, Essa isso é a minha é vida. cura. Isso é libertador. É Essa é a palavra. Porque assim, as pessoas falam assim, mas é que eu tô modelando fulano é minha referência. Calma. Eu não tô dizendo que tem problema você modelar, que tem problema você ter referência, desde que você saiba quem você é. Quem você é. Porque se você não souber quem você é, você pega um pouquinho de cada um, que junto nem dá certo. Nem dá certo. Você entendeu? É verdade. Nem dá certo. E você se perde de si. Exato. E Uma aí você fica hora- cada vez mais apagado. E aí você fala uma coisa, a pessoa fala assim pra você, legal, o Joel também fala isso. Aí você faz um negócio, o Flávio também fez. Aí tu faz não sei o que lá, cara, o Caio pensa igualzinho. Aí você começa a virar o tipo. Tu conhece o Arthur? Sei, o Arthur é tipo o Joel, né? O Arthur é tipo não sei o que lá. Sabe quando você Virar vira o tipo? Cara, eu tô toda arrepiada. E aí você não é você. Então você tem que decidir o que você quer ser. Você quer ser tipo aquela pessoa ou você quer ser você? Sensacional. Então, tipo, tem aquelas pessoas lá que tem o Seu Jorge, por exemplo, como referência, gosta ali do samba rock e tal. Aí começa a fazer uma música igual ao do Seu Jorge, com uma voz parecida do Seu Jorge. Aí quando você ouve, você fala, é o Seu Jorge? Aí alguém fala, não, é tipo o Seu Jorge. E cadê você Você nessa entendeu? fala? Seu nome, quem Então você é. Então você tem que decidir. Você quer ser tipo alguém ou você quer ser você? Cara, eu achei assim tão providencial essa sua fala, parece até que a gente já havia conversado outras vezes e que isso que você trouxe, Arthur, é necessário ser falado. Eu acho que, por exemplo, para todo profissional liberal como médico que está buscando dar esse passo de se tornar um empresário, e um empresário onde ele é a própria marca, onde ele vai se expor, onde ele vende ele mesmo, a comunicação dele, a capacidade de conexão que ele tem, o trabalho dele, ele fica muito inseguro nesse movimento de sair do anonimato, de dentro das paredes do consultório e ir para a internet se expor. E aí ele começa a olhar outras pessoas que já estão lá e acha que para ele dar certo, eu vejo isso nos meus alunos e mentorados, que para ele dar certo eu tenho que ser como a Marília que deu certo, como fulano que deu certo. Cara, você pode até, como você falou, ter referências é importante, você olhar, você modelar, mas se você não partir disso que você está trazendo aqui, se você não souber quem você é, e é um movimento de autoconhecimento mesmo, depois você pode dizer como você ajuda outras pessoas a chegarem nessa resposta, né, nesse lugar seguro e necessário, você vai querer imitar, você vai querer copiar e você não vai se sustentar. Esses dias eu falei, posicionamento não se copia, posicionamento se constrói e se constrói em cima das bases de quem você é. Então Perfeito. Ninguém se posiciona sem saber quem é de verdade. Exato. Por isso que é posicionamento, estratégia de comunicação e não comunicação, estratégia de posicionamento. Primeiro você tem que se posicionar. E como você se posiciona? De maneira genuína, sabendo quem você é. Então assim, ó, Sensacional. quando você vê alguém que você admira, essa pessoa tem defeitos. Essa pessoa tem vulnerabilidade. Só que o que faz você admirar tanto essa pessoa é que ela sabe tanto quem ela é, que ela potencializa o melhor dela. Sensacional. E isso faz com que você fale, cara, esse cara, ou essa pessoa, ou essa mulher, ela é incrível. De fato, ela é incrível. Mas ela também erra. Ela também tem defeitos. Ela faz coisas que talvez você não admirasse, se você soubesse.
Mas ela Sensacional. potencializa tanto, ela sabe tanto quais são os lugares dela de potência, que aí ela consegue dar mais gás ali, onde ela Intencionalmente. sabe que é intencional. Então, por isso que é importante você se conhecer. Porque aí, em cima disso, você monta o seu posicionamento. Né? Sensacional. Por exemplo, quando eu falo que não dá pra eu ser uma outra pessoa, que é insustentável, tipo, eu acho muito legal quem consegue se comunicar da maneira que você se comunica. Você já chega, já faz amizade, já dá risada. Eu não sou essa pessoa. E se eu tentar ser essa pessoa, primeiro, eu não vou conseguir sustentar. A longo prazo, eu vou ser infeliz, porque eu vou sair muito da minha identidade. E terceiro, as pessoas vão perceber que é alguma coisa forçada. Você entendeu? Então não dá. Aí você tem que pensar assim, bom, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu já sou uma pessoa mais fechada, mais introspectiva. Eu sou essa pessoa. Aí eu fiquei pensando na minha cabeça, tudo bem, mas eu gosto de me conectar com as pessoas. Como que eu posso vencer essa timidez, esse lado mais introspectivo, para que as pessoas também sintam que existe uma brecha para elas se aproximarem. Que eu sou acessível. Que eu sou acessível, né? Então eu fiquei nesse pensamento comigo, porque assim, eu não dou conta de ser como a Marília como outras pessoas são. Eu não dou conta, eu não sei fazer isso. Vai ficar falso. Então como que dentro do que eu sou capaz, eu posso construir algo para que seja bom para mim também, porque eu não, apesar de eu ser dessa forma... Para não me agredir. Para não me agredir, me forçar a ser quem eu não sou. Para não me agredir e também para eu não deixar de me conectar com outras pessoas, porque uma coisa eu sou fechado, não quero falar com ninguém. Tá bom, pode ser um caminho, mas não é o caso. Eu gosto, você viu, a gente ficou lá horas no almoço conversando e falando. Então não é esse ponto, é que eu tenho a dificuldade de iniciar, de quebrar essa barreira, sabe? E eu lembro no almoço, você estava passando com o seu prato, no almoço do Clex Club, um papo que a gente teve, pessoal, no último encontro do Clex, que foi de lá que surgiu esse convite para o podcast. Exato. O Arthur estava passando com o prato dele, eu fiz, Arthur, senta aqui, você lembra? E foi assim que você chegou. Foi. Que legal. Então, de que maneira eu consigo criar essa ponte, que é uma ponte diferente da sua, para que as pessoas também consigam me acessar, sabe? E se essa ponte não existisse, a gente não tava aqui, né? Exatamente. Essa ponte que veio de você, porque eu senti um acesso para te chamar para sentar. Exatamente. Eu não teria feito se eu não tivesse sentido esse acesso. Eu do meu modo, você a seu modo. Eu com o meu formato de ponte e você com o seu formato de ponte. É isso, porque cara, assim, isso é demais. Fazendo uma analogia usando a ponte, é como se fosse assim. Imagina que nós temos casas, uma em cada lado da ponte, e tem um portão, né? Porque é a nossa segurança, todo mundo tem um portão. Sim. A diferença é que você abre o portão, vai até a minha casa, me pega pelo braço e leva. Eu abro o portão e fico aqui esperando. Ó, se entrar alguém, eu tô aqui. Mas seu portão tá aberto. Você entendeu? Se tivesse fechado, eu não ia até lá. O portão tá aberto e eu tô na porta, só esperando assim, se vem alguém, entendeu? Eu não consigo sair, ir lá e pegar. Aí você fala assim, mas por quê? Você acha que você vai ser menor ou qualquer... Não tem nada a ver com isso. É que eu não consigo, não tá dentro de mim mesmo. Eu amaria. Minha identidade. Eu amaria abrir o portão, ir lá na casa do outro e falar, ô, vem, tô aqui, hein. Ô, de casa! Agora, quando eu já crio uma intimidade, quando eu já tenho uma relação, aí não existe mais isso. Aí já quebrou. O meu problema é o primeiro contato. É quebrar essa barreira, sabe? E aí, óbvio, são coisas que eu venho trabalhando também, trabalhei na minha terapia, venho trabalhando, que é a questão da rejeição, questão do abandono. Então, nesse medo de não ser escolhido, de ser rejeitado, você acaba ficando, cara, vou ficar aqui. Se me escolherem, perfeito, tô aqui. Se não me escolherem, já não iam me escolher mesmo. É uma segurança que a gente acaba criando, entendeu? Porque se eu for bater lá na sua porta e falar, vamos brincar? E você fala, não quero. Igual criança fala? Igual criança. Oi, vamos brincar? Aí ela fala, não, agora eu não vou. Aí você fica tipo, mãe, não quero brincar agora, né? Não tem um negócio assim? Exatamente. Então quando você não vai, você acaba
não se frustrando nesse lugar. Você se protege É uma dessa proteção, frustração. É uma proteção, E entendeu? quando você entende a raiz disso na sua história de vida, de onde vem esse desconforto absurdo, porque para outra criança ela só tá dizendo que não tá afim de brincar, mas você tá levando, cara, eu não sou legal, eu não sou bom, eu não Isso. sou divertido, as pessoas não gostam de mim. Você cria uma série de pensamentos, de crenças da sua identidade. Ou eu não sou legal, eu não sou bom, as pessoas não gostam de mim. E aí você vai criando um monte de mentirinhas sobre você. E eu acho que o autoconhecimento ele te dá a preciosa oportunidade de você encontrar a verdade sobre isso aí. você. E isso que é libertador. É isso. Arthur, que podcast, hein? Meu Deus do céu. Você tem noção o quão poderoso é isso que você fez aqui agora? Não, acho que Você não. tem noção, um cara como você, com a projeção que você tem, tá falando para um monte de médico, morrendo de medo de se expor no Instagram, você que tá no holofote do Instagram, você confessar aqui suas vulnerabilidades, suas dores, a rejeição, o abandono, que são as mesmas feridas que estão impedindo essa galera médica boa pra caramba Sim. de aparecer e de mostrar quem eles são. E você chegar e contar, você tem noção o quanto que isso foi cura para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui? O quanto que pessoas se encorajaram ouvindo o que você acabou de dizer, o seu relato, a sua verdade, o quão corajoso é você chegar e você falar das suas vulnerabilidades, como você falou aqui. Realmente, cara, você sabe quem você é. Porque se você não soubesse, você não teria falado o que você falou aqui. Olha, tô emocionada. Obrigado. Mas é isso, eu acho que as pessoas elas se conectam pela vulnerabilidade. O ser humano ele é muito assim, se a gente vê assim tragédia, é onde a gente mais se junta, é onde a gente mais para a nossa vida. Eu dou esse exemplo também, eu gosto de dar esse exemplo. É verdade. Se alguém te ligar agora, no meio do podcast, pra te chamar pra você ir lá prestigiar um prêmio que essa pessoa tá ganhando, você vai comemorar, vai achar legal, mas você vai falar: amigo, amiga, agora eu não consigo, porque eu tô no podcast. Mas, tudo de bom, desejo, parabéns, já Tô aí com você. Tô aí, tudo mais. Agora, se essa amiga ou esse amigo te ligar agora e falar: cara, minha mãe morreu, fulano de tal, tô precisando de você, sofri um acidente, acabei de acontecer não sei o que lá, preciso de você. Você para o podcast e você vai falar assim: Arthur, me desculpa, mas eu preciso ir. Você para. É verdade. Tudo e vai. É verdade. Por quê? Porque você se conecta, as pessoas se conectam com a vulnerabilidade das outras pessoas, com as dores das outras pessoas. É verdade. Por isso que a Brené Brown, não sei se você conhece. Conheço demais, assisti. Sensacional. Sensacional. Ela fala do poder Da da vulnerabilidade. vulnerabilidade. Exato. Onde Incrível. há vulnerabilidade, há poder. Exato. A mobilização, a conexão, a força. Inclusive um livro dela que eu indico muito para os médicos, para os meus alunos que estão nesse momento de se exporem no Instagram, vencer essa timidez, é o primeiro livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito. Cara, eu acho esse título, ele em si, ele já é disruptivo, sensacional. Eu acho que é a coragem de ser você. A gente podia trocar a coragem de ser imperfeito por a coragem de ser você, porque ninguém é perfeito. Ninguém. Todos temos nossas imperfeições, nossas limitações e também nossas forças. Você falou uma coisa que eu achei incrível. Quando a pessoa se conhece, a pessoa sabe tanto quem ela é, que ela sabe potencializar o melhor dela. Então aí, mas para ela saber o melhor dela, ela teve que admitir as imperfeições. Ela teve Exato. que ter consciência de onde ela não era boa, tanto quanto de onde ela era boa, para ela conseguir intencionalmente colocar a luz e potencializar o lado dela bom. Aí essa pessoa é aquela pessoa que está posicionada na zona de talento dela. Essa é a pessoa que vai aparecer, que vai ter sucesso, que vai se destacar e que vai ser referência para as outras que estão ali no processo. Exato. Não, e assim, quando a gente fala de vulnerabilidade, fazendo uma analogia assim, imagina que é um jardim, um gramado, e tem um buraco. Nesse jardim tem alguns buracos. E esses buracos, eles são suas vulnerabilidades. Ele não é tão lindo quanto o resto do jardim. Ele tem um buraco. Quando você descobre aquela vulnerabilidade, não é que vai nascer flor dali, mas você tampa. Já não tem mais um buraco. Ali está terra. É diferente do resto,
mas agora ele não tá mais vazio. Você porque não ele tem cai mais consciência, você não nele, você não cai. tropeça mais. Ele agora ele tá preenchido. Sensacional. Vai nascer flor dali? Não. Você vai conseguir trazer uma vulnerabilidade para ser a sua zona de potência? Não. Se alguém acredita nisso, me desculpa. Na minha opinião, não. Mas quando você traz a consciência da tua vulnerabilidade, você tapa esse buraco. E aí você não cai mais nesse buraco. Você bota a terra, preenche. Então você vê, cara, aqui ó, tem uma cicatriz aqui. Aqui tem uma vulnerabilidade. Não vai nascer flor, não vai nascer grama aqui. Mas tá preenchido. Já não tá mais um buraco. Agora, quando você não sabe, você tá olhando no jardim, tá tropeçando. Cai no jardim, tá tropeçando. Olha que dia lindo, tropeçou. Porque os buracos estão todos vazios. Vazios, estão todos abertos. Abertos. Essa é a palavra, abertos. Sensacional. Você imaginava que esse podcast ia terminar assim? Meu Deus do céu, Arthur, que aula. Eu te conheci mais nesse episódio. Obrigada. Eu que agradeço. Pela oportunidade de te conhecer um pouco mais. Te admiro ainda mais. Obrigado. Eu conheci o Arthur. Obrigado. Isso é muito incrível, isso é muito precioso, isso é uma oportunidade. Eu acho que a maior lição que fica de tudo que a gente trocou aqui é que o maior poder é ser você, é a sua fala, você vive isso, você é coerente, a forma como você vive, como você fala com essa filosofia, essa tese que você traz. E o maior ouro está em ser você, porque assim, de todas as nossas trocas, pode ter certeza que a que me fez mais te admirar foi essa nossa de hoje. Obrigado. De verdade, eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui a gente, você que assiste esse podcast, cara, para se desenvolver, porque não existe crescimento profissional sem desenvolvimento pessoal, sem acessar tudo isso que a gente conversou aqui, quem é você, autoconhecimento, como você lida com críticas, como você lida com julgamentos, como que você lida com suas vulnerabilidades. É aqui que é a base para você brilhar, para você crescer, para você fazer seu negócio, para você ser um empresário bem-sucedido, um médico bem-sucedido, o que você quiser fazer, um ator bem-sucedido, o que você quiser fazer da sua vida. Para você fazer com sucesso. É porque é nessa região, é nessa região que o jogo muda. Não é lá no negócio, não é lá. É aqui que o jogo muda. Aqui é que você acerta os ponteiros que muda o jogo lá. E ouvir alguém que tem o resultado que você tem falar isso é muito forte, é muito cura. Eu falei isso pra você. O Flávio Augusto fala isso. Não é o que se fala, é quem fala. Uma outra coisa, um outro impacto teria se viesse uma outra pessoa anônima falar isso que você falou aqui. Agora, você falar com o resultado que você teve, você diz, caramba, a credibilidade, a importância, a reflexão, a reverberação que essas palavras ficam na cabeça das pessoas é muito maior. Então, obrigada por você ter vindo aqui, por você dividir isso. Eu amei esse episódio. Eu saí surpresa, tá? Eu esperava que ia ser nesse nível de profundidade, de verdade, sabe, Arthur, de essência. Isso que está por trás de todo negócio bem-sucedido, de toda pessoa bem-sucedida, de tudo que dá certo. Aqui eu tinha feito tantas perguntas, ó. Gente, eu fui no flow aqui com o Arthur, fiquei hipnotizada com tudo. Foram tantos insights. Mas eu acho que eu tenho uma última pergunta pra gente encerrar aqui, Arthur. Meu Deus do céu. Vamos. Olha, que legal, mas a gente acabou falando de muitas coisas e coisas que eu nem imaginava que a gente ia conversar. Incrível. Arthur, eu queria te fazer 2 perguntas pra gente encerrar esse episódio aqui. A gente já passou do nosso tempo, mas eu sabia que com o Arthur não ia ser só 1 hora de podcast. Eu queria saber, assim, cara, você tem quantos anos hoje? 36. 36, gente. 36 anos. Tudo que você, quando você olha para trás, você vê tudo que você já construiu na sua vida com 36 anos de idade. É muito jovem. Como que você enxerga o seu legado no mundo assim? Se no final da sua vida alguém chegar para você e dizer, Arthur, o que é que você deixou de bom para esse mundo na sua passagem terrena? Eu estou olhando para os 36 que já foram e para os 30, 40, não sei quantos que ainda vão vir. Como que você enxerga seu legado no mundo? Como eu gostaria, né? Como você gostaria? Eu passei por muita coisa já na minha vida, né? Pessoal, profissional. E eu costumo dizer que eu recebi um chamado mesmo desse lado educacional, desse lado de preparação de pessoas, de mudança de mentalidade. Aí as pessoas falam, mas isso tem muita gente falando. Mas é que eu acho que é na nossa dor
que mora a nossa maior potência, sabe? Caramba. Então, quando você consegue falar de uma dor sua, que muito provavelmente é a dor de várias outras pessoas, e você consegue mostrar para ela, através de resultados, de experiências, de vivência, que é possível, eu acredito que isso é um dos maiores legados que você pode deixar. É você, através da sua história, da sua vida, das coisas que aconteceram com você, você ser capaz de ressignificar isso, se reerguer e ajudar outras pessoas para que elas possam transformar a vida delas também, enxergar que é possível e através da busca delas, elas conseguirem chegar num lugar talvez que elas nem imaginavam que elas pudessem chegar. Sensacional. E de tudo que você viveu, essa é a minha próxima pergunta. Qual, você falou, é na nossa maior dor que mora a nossa maior potência. Para a gente fechar essa reflexão, qual foi a maior dor do Arthur Aguiar que se transformou na sua maior potência? Eu acho que a minha maior dor foi essa questão do abandono, da rejeição, o fato de eu ter tido um conflito interno comigo de valores. Tipo, eu tinha atitudes que eu sabia que não eram legais, que não eram boas, tanto que ninguém nunca soube, nem meus amigos souberam, tanto que eu não me orgulhava, ou seja, não era uma coisa que eu contava para as pessoas, mas ainda assim eu fazia. Então, por que eu fazia? Se isso eu não tinha orgulho, se no final das contas não me fazia bem, por que eu fazia? O que eu estava buscando nessas coisas que eu fazia? Né? Onde eu estava indiretamente, quando eu falo indiretamente, porque a pessoa no momento não sabe, né? Então, eu estava machucando outras pessoas às vezes, e se não me fazia bem, por que eu estava fazendo isso? Porque uma coisa você faz, conta a vitória, fala para todo mundo, tira a onda, apesar de ser uma merda, vamos dizer assim, pensa nessa pessoa. Ainda assim ela tem uma justificativa, que é uma justificativa ruim, mas ela tem uma justificativa, ela acha bonito, faz bem pra ela. Agora, quando você não acha bonito, quando não te faz bem, quando você se sente culpado e ainda assim você faz, você tá indo atrás de quê? É o quê? Você quer ser escolhido? Você quer se autoafirmar? Você quer... O que você quer? Chamar atenção. Quer chamar atenção? Se você já tem tudo. Aí olha como é que é conflituoso, ó. Quando você pensa assim, você faz isso porque você quer ser escolhido, porque você quer ser amado. Mas você já não está sendo amado? Qual amor que te falta? Aí será que é porque você, com medo de ser rejeitado, você mesmo causa o problema para você ser abandonado? E aí quando você é abandonado, você fala assim, não, mas eu fui abandonado porque eu quis. Porque eu fiz isso aqui. Olha o pensamento. Uma coisa eu tô num relacionamento, tá? Tô num relacionamento com uma pessoa e essa pessoa me deixa. Fiz tudo certo e essa pessoa me deixa. Me abandonou. Fiquei com sensação de abandono. Outra coisa eu tô num relacionamento, criei um monte de situação ridícula para que, em algum momento, se ela decidir terminar e abandonar, a justificativa foi, ela não me abandonou, ela terminou porque eu fiz. Eu continuo no lugar da potência. Você entende qual é que é a loucura disso? Caramba. Então, esses 3 pontos foram os pontos que eu mais trabalhei e são os que eu mais trabalho ainda. As pessoas falam, mas você não superou 100%? Sim, mas não é porque eu superei 100% que eu não vou continuar trabalhando, porque um dos maiores erros que a gente tem é quando a gente relaxa, é quando a gente fala assim, isso aqui eu não preciso mais olhar. Sombra, buracos, a gente sempre tem que olhar, porque bate vento, sai areia, o buraco começa a aparecer, você entende? Então se você relaxa, se você fala assim, não, tô dominado, isso aqui não preciso nunca mais olhar, vamos olhar para frente e vida que segue. Eu não concordo. Eu acho que são lugares que a gente precisa estar sempre atento, que a gente precisa estar sempre olhando, sempre revisitando, sempre se questionando. Porque aí você consegue antecipar as situações. Que aí qualquer coisa que te levaria para aquele lugar, você fala assim, calma aí, mas qual vai ser a consequência disso? Por que eu estou fazendo isso? Qual é o objetivo dessa minha atitude? Eu estou indo lá buscar o quê?
Você começa a questionar. Você começa a se Você tem questionar antes. a oportunidade de corrigir. Porque antes rolava a culpa. E aí a culpa vem depois. Aí você já fez. Aí você vai me perguntar assim, tá, mas aí rolou a culpa. E por que depois você foi lá e fez de novo? Porque na hora que você tá fazendo, não vem todos esses pensamentos. Não vem todos esses questionamentos. Não vinha, né? Todos esses questionamentos. Então, quando você consegue se aprofundar, entender e cada vez mais se aprofundar no sentido de por que isso acontecia, o que eu estava indo buscar, é uma coisa que não é aqui, é a infância. Envolve pais, envolve toda uma história de vida. Não é aqui, é o que aconteceu aqui que está refletindo aqui. E aí, a gente sabe disso, né? Isso é clichê, mas crianças machucadas machucam adultos. E, enfim, se tornam adultos que ferem. Que ferem, exatamente. Então, quando você começa a dar luz para isso e falar sobre isso e questionar sobre isso, a chance de você cair nesse buraco, ela é muito menor. Agora, quando você fala, não, tá resolvido. Passado, sensacional. Vida que segue. A chance de você negligenciar e tropeçar porque você negligenciou é muito maior. Sensacional, gente do céu. É um episódio para assistir mais de uma vez. Pra você voltar, pausar, refletir, pensar profundo. Arthur, uau, hein? Que episódio. A gente vai encerrar. Tá Precisamos encerrar Desculpa, esse episódio. gente. Imagina, a minha palavra é gratidão, né? O bordão do Clex. Gratidão por essa troca, por essa verdade que você trouxe aqui, pela faceta do Arthur Aguiar que você deu acesso a gente através desse episódio. Obrigado. Por tudo que você compartilhou. É um episódio que a gente poderia nomear de várias coisas. A gente falou de autoconfiança, a gente falou de autoconhecimento, a gente falou de identidade, de quem você é, de ressignificar a sua história, de como você reúne tudo que lhe acontece, você usa como recurso para as novas fases que você vai viver, e é o que você está fazendo agora. O Arthur como empresário, nossa, eu quero assistir esse capítulo agora, me relacionando com você, conectada com você. Você já investe em muitos negócios, né? A gente nem falou, você já é sócio de várias coisas, inclusive de muitos sócios do Clex Club, já tem parcerias lá surgindo. Vai ser muito legal ver alguém com essa bagagem, com essa visão que você tem de você mesmo se construindo como empresário. Eu recomendo que você acompanhe essa jornada do Arthur Aguiar, essa é um prazer. do Arthur como empresário, uma referência para mim como médica empresária e certamente para outros médicos que estão trilhando essa jornada de médico empresário também junto comigo. Obrigada, viu, Eu Arthur? que agradeço, gente. Obrigado. Espero que alguma coisa que eu falei aqui tenha contribuído aí com a sua trajetória, com a sua jornada. E se você gostou, indica aí para todo mundo, compartilha bastante. Isso, gente, esse episódio aqui é para você compartilhar, sabe? Eu falo que informação, conhecimento guardado é só um conhecimento compartilhado é poder. Então compartilha, pega esse episódio, manda médico, manda para qualquer pessoa que você acredita, cara, que você lembrou dela, essa pessoa precisa ouvir isso aqui, ela vai se beneficiar com esse insight, com essa percepção, porque o propósito desse canal aqui é ajudar, é servir, é contribuir. Esse é o legado, é a gente pegar aquilo que é bom pra gente, que faz bem, que nos ajuda a avançar e dividir com outras pessoas para que elas também possam avançar junto. Esse foi o episódio número 37 do PodPés. Eu quero agradecer a você, pedir seu feedback aqui também, além de compartilhar, se teve algum insight que você teve dessa nossa troca, desse papo aqui com o Arthur. Escreve aqui o que mais te marcou, deixa nos comentários. Eu e o Arthur vamos amar saber o que mais te impactou, qual foi a palavra, a frase, o insight que mais te marcou, que mais te ajudou. Compartilha com outras pessoas também. Se você não segue a gente aqui, segue a gente no Spotify, no YouTube. Arthur, eu sempre pergunto assim, se você quiser acompanhar o nosso convidado, eu vou deixar aqui as redes sociais. Eu acho que todo mundo sabe, segue você no Instagram, mas assim, para não fugir do protocolo, fala tuas redes sociais para o médico que quiser te acompanhar, como que faz? Qual que é o seu Instagram? Super fácil, @Arthur Aguiar. @Arthur Aguiar com H, né? Com o H, Arthur. TH, isso. Perfeito, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Eu acho que o Arthur, dentre tantas coisas que ele trouxe aqui, é uma referência de
comunicação na internet, de influência, de como produz conteúdo, como engaja, como conecta, como engaja e retém uma audiência. Então, dentre tantas outras coisas que você contribuiu lindamente nesse episódio. Tá bom, gente? Uma salva de palmas. Teve no começo, mas vai ter no final também. Episódio lindo demais. Esse foi o episódio número 37 do Podpés. Amei. Episódio inesquecível. Vai ficar pra nossa história. Um beijo grande pra você, pessoal. E até mais. Tchau, tchau, gente.